Olá, começando a nossa jornada 60 dias para o extraordinário, né? Hoje é o nosso quarto episódio. Vou falar um pouquinho a respeito das 5 fases do chamado, né? Quando Deus chama a gente para cumprir um propósito, sempre vamos passar por essas 5 etapas, né? O que Deus falou bastante comigo, né? Lendo essa passagem que vai falar a respeito da convocação. Eu vou falar um pouquinho a respeito da convocação de Moisés, mas se assemelha também à convocação de Abraão, de Jeremias, né, de Davi e vários outros personagens da Bíblia, como também acontece conosco, né? Quando Deus tem um chamado para a gente sempre vai passar por essas 5 etapas. Em primeiro lugar, acontece a convocação, né? Deus chama Moisés. Deus fala para Moisés, vai até o povo de Israel, fala com Moisés no meio da sarça ardente, vai até o povo de Israel e liberta o meu povo. Então há o que? Há a convocação, né? Como Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para Jeremias, vai falar ao povo, né? Te chamei como profeta desde o ventre da tua mãe, já te escolhi como profeta das nações. E o chamado de Davi, Samuel unge Davi. Assim, quantas vezes acontece com a gente da gente estar num lugar, num âmbito comum, de repente a gente é tocado por Deus de alguma forma, alguém que vem falar conosco, é uma revelação que a gente tem na palavra, é uma revelação que a gente tem no ministério, na igreja. De alguma forma, Deus nos convoca e mostra pra gente o futuro. A convocação é um plano divino que ele sempre vai mostrar pra gente o futuro. Muitas vezes ele não vai mostrar tudo, mas ele vai falar a respeito de algo ou alguma coisa que vai acontecer. Com Abraão foi diferente. Com Abraão ele falou, vai para uma terra que no caminho lá eu te mostrarei, né? Para Moisés, Deus falou, vai lá e liberta meu povo, o povo de Israel. Só que muita coisa que aconteceu com Moisés também, Deus não mostrou para ele ali. Foi acontecendo ao longo do caminho. Então, assim, a convocação, em primeiro lugar, muitas vezes a gente confiar em Deus. Porque a convocação, ela sempre vai fazer com que a gente mude de sentimento, mude de pensamento, mude geograficamente, na maioria das vezes, né? Esses personagens, todos eles aconteceram dessa mudança geográfica. De Abraão sair da terra de Canaã, de Moisés sair da terra de Midian. Então sempre acontece o que? Uma mudança de geografia, de sentimento, de pensamento, mas sempre a convocação ela causa esse tipo de mudança. Após a gente receber essa convocação divina, Deus falar conosco, acontece o que? No caso da convocação, a convocação dá medo, sim, porque você vai ir para o desconhecido, muitas vezes, igual eu falei, geograficamente, financeiramente, tudo muda. E em segundo lugar, a segunda fase da convocação de Deus é a etapa das desculpas. E aqui é muitas vezes onde a gente se perde, né? Igual eu falei, Moisés ele começou a dar desculpa. Eu não falo bem, eu não falo direito. O que eu vou falar para aquele povo? Eles não vão acreditar em mim, né? Geralmente a desculpa também ela é carregada daquela validação que a gente tem com os nossos familiares. Isso aconteceu com Abraão. Abraão falou assim, eu vou, mas eu não quero me desprender totalmente da minha parentela. Então eu levo Ló comigo. Ou seja, as desculpas ela acaba acontecendo assim, de uma forma que você não consegue confiar plenamente em Deus, 100% em Deus. Porque se Deus fez uma convocação, se Deus te chamou, Ele vai dar os recursos necessários. A gente tem que obedecer 100% aquilo que Ele fala, né? Porque qualquer coisa que a gente faz fora daquilo dá errado. Porque com Moisés ele fala, eu não falo direito, não falo bem. Aí Deus fala, não, mas eu vou colocar uma pessoa para te ajudar, que vai ser Arão. Ou seja, Deus ele teve que usar de um escape que seria Arão para poder Moisés parar de dar desculpas. Porque Moisés ele já tinha sido escolhido como libertador. Deus ia dar o recurso para Moisés, Deus ia dar poder na palavra. Mas aprove Deus colocar Arão para ajudá-lo e o plano divino ele é 100% perfeito. Com Abraão, quantas coisas aconteceram de errado por causa de Ló, né? A divisão, a briga entre os pastores de Abraão, as brigas entre os pastores de Ló, houve aquela divisão, né? Que já seria o plano de Deus desde o começo, né? A separação. Mas não precisava ser daquela forma. E Ló, a gente sabe como é que aconteceu a história dele. Ele foi para Sodoma, foi para Sodoma e Gomorra, aconteceu tudo aquilo lá. Ele perde a esposa no meio da saída da cidade. Depois acontece aquela história dele com as filhas. Ou seja, a história de Ló ela se tornou uma história toda bagunçada. Porque simplesmente Abraão quis levar Ló com ele. Ou seja, o plano de Deus ele é perfeito em todas as suas etapas. Se Deus te convocou, se Deus te chamou, vai dar medo? Vai, mas obedece. Porque nessa etapa das desculpas, muitas vezes a gente se perde ou a gente acaba errando. A convocação, como eu falei, dá medo, né? E as desculpas muitas vezes que a gente dá,
é uma desculpa que a gente, na nossa limitação humana, acaba cometendo. Igual eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Toda a convocação de Deus, ele não depende dos nossos recursos, né? Porque se a gente está vendo, eu tenho dinheiro para cumprir um propósito que Deus quer, eu não preciso de fé se eu estou vendo. Minha conta, Deus vai me dar um projeto de R$ 1.000, sendo que eu tenho R$ 1.000. Não, negativo. Deus, se você tem R$ 1.000, Deus vai te dar um planejamento, um propósito de 10 mil, para você confiar nele, entendeu? 100% nele. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, não precisa dos seus recursos. Deus, ele vai te dar os recursos dele, né? O financeiro dele, o ouro e a prata dele, né? É isso. Só confia, simplesmente vai. A história de Pedro com o peixe, né? Imagina Pedro falando assim, eu vou lançar um anzol no mar, vou trazer um peixe com moeda na boca. Mas Pedro obedeceu. E a experiência que ele teve de ver um peixe pagando imposto, né? Ou seja, isso é outra etapa das fases da convocação. A determinação divina é o terceiro ponto. Quando Deus determina algo, você vai ter experiências que você não teria confiando simplesmente no seu recurso. Igual eu falei de Pedro no peixe. Ou seja, o milagre, né? A pesca maravilhosa, né? É só milagre. Quando há determinação divina, Deus faz com que você veja milagre para validar aquilo que ele está falando. Eu não preciso do seu recurso. Eis um milagre na sua frente. Pedro pescou a noite inteira, não pescou nada. No outro dia, né, de sol, onde não era para pegar peixe nenhum, eles encheram 2 barcos, quase que afundaram. Ou seja, quando há determinação divina, há milagre junto, para validar que ele é o dono do ouro, da prata, dos recursos, do financeiro, da mente, do coração. Deus é dono de tudo. Então, se ele te convocou, vai dar medo? Vai. Mas vai assim mesmo, porque Deus, ele vai validar durante o caminho. Com Abraão, quantas vezes a fortuna de Abraão foi acumulando quando ele saiu da terra, da casa dos pais dele, né? Houve aquela história que ele vai para o Egito, né? Que ele vai para outro lugar, né? Há toda uma bagunça por causa que ele resolve mentir, ele resolve esconder. Mentir não, porque a Sara realmente era a irmã dele, mas omitiu, né? É uma mentira escondida. Há quase uma desobediência da palavra, mas, né, graças a Deus não aconteceu e Deus vai multiplicando a fortuna de Abraão por onde ele passa. Tanto que a Bíblia fala que ele vai guerrear contra reis e ele vence, ou seja, ele já se tornou uma pessoa poderosa. A quarta fase do chamado é a fase da experiência. Moisés, ele decide confiar em Deus, sai da terra de Midian, vai para a terra de Israel, né? Vai ele e Arão, vai falar com o faraó, acontece todo aquele embaraço ali com o faraó de não libera o povo, não libera. As pragas do Egito. Nisso aí vem a experiência. Moisés, ele começa a ter experiências com Deus, ver milagres com Deus. Com Abraão, o milagre, ele veio com um filho, né? Isaac. Ele tem um filho com Agar, né? Ismael. Mas o milagre, a profecia dele, a experiência que ele teve maior foi ele ter Isaac na sua velhice, Sara na sua velhice, e os dois tiveram um filho. Ou seja, quando o chamado de Deus, a quarta fase do chamado de Deus, ele vai te dar experiências com ele, né? Deus junto com você, milagres, sinais, validando aquilo que ele está fazendo, está falando, que é ele que está no comando, que ele não precisava do seu recurso, não precisava da sua experiência, porque você vai adquirindo experiência com Deus ao longo do caminho. Com Isaías, quando o anjo pega a brasa no fogo, no templo, e queima os lábios de Isaías, ali ele se torna outra pessoa, né? Ai de mim que sou uma pessoa impura, que vive no meio de pessoas de impuros lábios. Ou seja, quando Deus toca numa pessoa, corpo, alma e espírito são tocados. E nenhuma pessoa continua mais a mesma pessoa depois que Deus toca, né? Saulo, né? Deus tocou nele no deserto, virou Paulo, virou o maior profeta dos gentios. Pedro, no barco, triste por não ter pegado nada, agora é pescador de homem. Nenhuma pessoa continua a mesma quando Deus o toca. Então, a quarta fase do chamado vem a experiência. Deus vai dar experiências para validar que Ele está com você. Deus, ele está com você e você vai ver experiências, milagres, sinais. Pessoas clamando, gritando por socorro, precisando de ouvir a sua palavra, ouvir a sua mensagem, ouvir a sua voz. Deus, ele vai te dar experiências ao longo do caminho. Quinta fase do chamado é a fase da autoridade. Deus agora dá autoridade para você, porque você confiou nele, né? Você foi convocado por Deus, você parou de dar desculpas. Há determinação divina ao longo do caminho. Você começa a ter experiências com Deus e agora você ganha autoridade. Davi, a autoridade dele foi ser rei de Israel, o maior rei de Israel, né? O personagem central que todos os reis
usavam como uma forma de medir o reinado, né? Fulano de tal não foi tão bom como Davi, ou foi tão bom como Davi. Mas Davi era a referência do povo de Israel, né? de rei. Moisés, referência de libertador. Abraão, o pai de multidões, né? Até hoje, Abraão, considerado o pai das das maiores religiões do mundo, é Abraão, né? O católico, judaísmo, cristianismo e islamismo vem da descendência de Abraão, né? Abraão, ele é o pai de multidões. Então, a autoridade ela é dada por Deus. Essa é a diferença entre poder e autoridade, né? O ladrão e a polícia. O ladrão muitas vezes tem poder, mas a polícia tem autoridade, entendeu? E é muito melhor você ter autoridade do que você ter poder, porque a autoridade, o coração do outro reconhece. Quando uma pessoa está falando, quando a pessoa está expressando, seja num palco, numa palestra, quando a pessoa tem autoridade no assunto, você automaticamente o seu coração se conecta com ele. Por quê? Porque a autoridade é dada por Deus, entendeu? A Bíblia fala, as autoridades são dadas por Deus. Deus, ele concede autoridade quando a pessoa obedece ao chamado, a pessoa para de dar desculpa. Quando a pessoa começa a ter experiências com Deus, a autoridade é concedida por Deus. E é muito melhor ter uma autoridade concedida por Deus do que ter poder concedido pelos homens. O povo queria coroar Jesus rei lá em João 6, João 7, quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. Jesus fala, essa coroa eu não quero. Não aceite coroa que não foi dada por Deus. Não aceite ser rei onde Deus não te deu autoridade. Deus, as pessoas concedem poder. E poder corrompe, o poder é tomado, a autoridade que Deus dá não é. Entendeu? Então as 5 fases do chamado, elas se cumprem na autoridade. Jeremias, um profeta de Deus. Davi, rei de Israel. Moisés, libertador. Abraão, pai de multidões. Pedro, o maior pregador dos judeus. Paulo, o maior pregador dos gentios. Porque a autoridade dada por Deus, ela não é tomada, ela não é tirada. Entendeu? E o coração do outro reconhece e se conecta com a pessoa. Essas são as 5 fases do chamado, né? Eu tô aprendendo a gravar vídeo ainda, tô me enrolando um pouco, mas é aquilo que eu sempre falo. Comece o seu canal no YouTube para poder falar da palavra de Deus. Fale igual eu tô falando aqui, gaguejando, tudo. Poucas visualizações no começo, mas quando Deus sopra, né? Você tem uma base onde você tá tirando as suas referências e tudo mais, e é isso, né? Esses vídeos que eu tô gravando agora, por enquanto, pode não fazer sentido, pode não dar em nada, mas eu sei que tem alguém que vai ouvir futuramente, o coração dela vai se conectar e vai transmitir essa palavra de Deus, porque eu estou falando aqui da Bíblia, e a Bíblia onde a Bíblia tem autoridade, entendeu? Ela não tem poder, a Bíblia tem autoridade, né? Tem poder para curar, para salvar, para libertar, mas a diferença entre poder e autoridade, a Bíblia ela é autoridade, e ela vai chegar em vários lugares através desses vídeos e de outros que ainda irão por vir. Então, mais uma vez eu falo, crie seu canal no YouTube e vai pregar a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.